Olá, querido amigo, seja bem-vindo. Hoje nós vamos estudar a lição 3, preparando-se para a mudança. Na parte de sábado, eu acho interessante você contar uma história. Pode ser uma história sua, de uma preparação que você deve de fazer, ou pode ser uma história geral. Ela costuma despertar conhecimento. Às vezes as guerras, que necessariamente exigem preparo, possuem excelentes ilustrações. Se eu fosse contar, eu contaria a história de Hitler e Stalin. Eles haviam feito um pacto de não agressão durante a Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha nazista e a União Soviética iriam cada um lutar com seus inimigos, mas não iriam pelejar entre si. Até o dia em que Hitler quebrou o acordo e invadiu a União Soviética. Como é que estava Stalin? Despreparado. E aí Hitler avançou rapidamente até próximo de Moscou. E Stalin foi se preparando nesse período. Quando eles estavam quase conquistando a capital soviética, vem o inverno. E como foi que estava Hitler? Despreparado. E Hitler perdeu ali a sua grande batalha, a neve e o frio destruíram quase todos os seus homens. Bem, e você? Já teve algum momento de despreparo? É hora de você questionar a sua classe. Peça para eles contarem alguma coisa. Já foram fazer uma viagem e faltou gasolina. Pegaram o ônibus e faltou dinheiro. Foram interpelados no meio da rua sobre as razões de sua fé e estavam despreparados para responder. São histórias aí, é o momento que você deixa a classe participar e depois os conduz para 1 Coríntios 10, verso 1 a 13, é aquele primeiro capítulo ali, a primeira pergunta da lição, na verdade. Então ele diz que todos passaram pelo Mar Vermelho, os israelitas comeram maná, só que Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. O texto aqui diz que eles praticaram a imoralidade, praticaram a idolatria, eles não estavam preparados, olha aqui o tema do preparo vindo a todo momento, eles não estavam preparados para entrar na Canaã, estavam aí com o espírito do Egito, e alguns queriam voltar ao Egito, de volta para o Egito, e eles não estavam ali adaptados à nova condição, uma condição pura e santa, na qual Deus os estava guiando. Agora, você então dá uma visão geral da lição. Acho interessante nessa lição trazer uma visão geral. Quais são os tipos de preparo? Preparo para o casamento, preparo para paternidade e maternidade, preparo para a velhice e preparo para a morte. Então a lição, você já abre para a sua classe, a lição fala sobre preparo. Preparo nas suas várias etapas. E aí você procura identificar na sua classe quem se encaixa em qual tipo, né? Tem alguém ali solteiro que está se preparando para o casamento? Existe alguém que já casou e está se preparando para a maternidade? Existe pessoas que já estão na fase adulta, quase entrando na velhice? E existe alguém que já está idoso e precisa se preparar para a morte? Procure identificar, pergunte, você está se preparando? Qual etapa? Onde você se encaixa? Tente colher informações, se aproveitar aí desse contexto. E aí você começa. Vamos começar, imagina pelo José. José, o que você já se preparou para o casamento? Ele vai participar. E aí depois você pincela, de modo geral, do preparo que é necessário. A lição, então, ela fala de um preparo físico, de um preparo material secular, né? E também de um preparo espiritual, sempre é o foco espiritual. Então, preparando-se para o casamento, vai morar aonde? Né? Já tem um trabalho? Não basta só ter namorada para casar, né? Tem que ter lugar para morar, tem que ter comida na panela. Vocês já leram um livro de relacionamento? Né? Nós temos o Lar Adventista e vários outros materiais de psicólogos adventistas muito bons. Como vocês vão resolver as crises na hora que acontecer uma briga, um problema? Vocês vão cada um para a casa dos pais? Qual é o protocolo de solução de crises? Outra coisa interessante, quem vai tirar o lixo?
Muitas vezes o marido acostumou com a mãe levando o lixo, ele acha que é a esposa que vai levar o lixo embora. Já a esposa sempre viu o pai levando o lixo, ela casa na expectativa que é o marido que vai levar o lixo para fora de casa. E ali tá os dois esperando e o lixo vai se acumulando. Isso é um ponto de crise, um problema no casamento que deve ser resolvido. Então essas coisas elas devem ser pontuadas. E mais, os jovens solteiros devem se acostumar a pedir conselhos para os líderes da igreja. Os jovens devem se aconselhar com os anciãos. Os jovens devem se aconselhar com o pastor. Por quê? Porque naturalmente são mais velhos e sabem mais, possuem mais experiência. Eu me lembro de um pastor, certa vez, contando uma experiência de que um jovem em sua igreja começou a se interessar por uma moça com um passado obscuro, uma moça de moral duvidosa, e todos disseram, rapaz, essa moça não é para você, essa moça não é confiável, você precisa de um outro relacionamento, termine esse namoro, mas o jovem não quis ouvir conselho nenhum e foi fundo. 2 anos se passaram e o casamento em grave crise, em grave contenda. Então o jovem vai até a casa do pastor e fala, pastor, me ajuda, o que eu faço para lidar com os meus problemas conjugais? E o pastor, olha, o pastor foi duro com ele, você não pediu conselhos enquanto estava solteiro e agora que os problemas aparecem, você recorre à igreja achando que a igreja vai resolver a questão. Pastor, olha, montou no burro, aguente o trote. Você fez uma escolha, lembramos da lição da semana passada, agora você precisa arcar com as consequências da sua escolha. Casamento é uma questão séria e não há previsão para divórcio. Lembra lá de Mateus 19. E os discípulos, quando entenderam isso, disseram, olha, nesse caso é melhor não se casar, quando Jesus disse que a única exceção para o divórcio era relações sexuais ilícitas. Então você pontuou bem o preparo para casamento. E, aliás, uma outra dica que vem aqui. Se a sua classe for só de jovens, não adianta muito você ficar falando do preparo para a velhice. É o caso de você se adaptar aqui e falar só para jovens. Agora, se a sua classe já é da terceira idade, não tem muito que você falar de preparo para o casamento. A não ser que tenha 1 ou 2 solteiros ali, você seja breve, mas foque no público-alvo da sua classe. Ok? Você pode aqui manejar, você não é obrigado a seguir todo esse script, você vai encaixar, vai falar de preparo para o grupo que está melhor representado aí entre os seus alunos. Preparo para paternidade e maternidade. Talvez sua classe tenha algum aluno que teve uma gravidez inesperada. Talvez essa gravidez foi antes do casamento e talvez mesmo depois de casado a pessoa não esperava, tinha compromissos, estava estudando e veio uma gravidez inesperada. Como que você lidou? Como que eles lidaram para isso? Que conselhos eles têm a dar aos outros para que se preparem para a paternidade e a maternidade? Aqui a lição traz os exemplos de Ana, de Manoá e sua esposa, e de Zacarias e Isabel. Ou seja, Deus se preocupa com o preparo dos pais na paternidade e maternidade. Deus tem uma preocupação de como aquelas crianças que não pediram para nascer serão criadas. E aqui tem um texto interessante. Se antes do nascimento de seu filho a mãe é condescendente consigo mesma, egoísta, impaciente e exigente, esses traços se refletirão na disposição da criança. Assim, muitas crianças têm recebido como herança quase que invencíveis tendências para o mal. As tendências, elas passam. Os pecados são visitados nos pais e nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Lembre-se disso. Não deixe tendências que você já não gosta em você. Não deixe essas tendências para os seus filhos. Preparando-se para a velhice. Você tem um conhecimento profundo e pessoal de Deus? É necessário, porque a solidão, a depressão costumam bater à porta de casais que já criaram os filhos, de casais que já estão aposentados, de casais que têm muito tempo e têm recursos muito maiores de quem está se preparando para o casamento. E é nesse momento que Satanás bate à porta.
E é nesse momento que o egoísmo aflora de uma maneira mais intensa que na juventude. Procure em Testemunhos, volume 1, se não me engano, há um capítulo sobre a velhice. Muito importante de se trabalhar esse tema. Como que está os seus hábitos de alimentação, exercício, descanso, talvez um preparo financeiro exigido, um plano de saúde, são todas questões para que ninguém seja pego despreparado e venha a se desequilibrar na sua vida espiritual por causa de um despreparo na vida secular. E mais, os idosos são os que mais têm condições de se aplicar e dedicar na obra ao Senhor. Como assim, Tiago? Eles já criaram os filhos, em geral eles têm uma vida financeira mais estável, já têm casa, já possuem carro, as dívidas estão quitadas e eles têm tempo suficiente e devem se envolver com alguma atividade em prol do próximo, alguma atividade para expandir o reino de Deus. Finalmente, preparando-se para a morte. Quem já é idoso em idade avançada não deve negligenciar o preparo para a morte. Você já confessou todos os seus pecados? Existe algum caso familiar que não foi resolvido? Algum perdão que precisa ser concedido? Né? Existe algum possível problema de herança? Como será feita a repartição dos bens? Você, idoso, deixou claro para que os filhos e os descendentes não entrem em conflito aí durante 10, 20, 30 anos por causa dos bens. São preparos para a morte. Agora, você vai arrematar a lição. Como que você vai fazer isso? O preparo para a morte é o preparo de todas as etapas, não apenas dos idosos, porque para morrer basta estar vivo. Então, você pode sofrer um acidente e encarar o juiz de toda a terra. Como você vai fazer isso? Você está preparado? Se a sua esposa morrer, você, sacerdote do lar, como que está a sua vida conjugal? Você está santificando a sua esposa? Jovem, como que está a sua vida com Deus? O preparo da morte é o preparo de todos nós. E aí você volta lá no texto de domingo, que é o texto de 1 Coríntios 10, olha. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, para que nós possamos estar preparados. E ao olharmos a história de Israel, nós vimos o que aconteceu com os que estavam despreparados, mas nós temos a oportunidade de não repetir os erros dele. Então são essas as lições que nós retiramos desta semana. Estes são os principais tópicos que você deve abordar. Estudar a história do povo de Deus para não repetir os seus erros. Querido professor, que Deus lhe abençoe e que a sua classe tenha um excelente estudo. Aluno da Escola Sabatina, estude a lição, leve um material complementar, leve perguntas, ajude o seu professor a enriquecer o estudo no próximo sábado. Que Deus te abençoe.